publicado ontem o texto que prevê as mudanças no Código Eleitoral, já aprovado pela Câmara dos Deputados, que passará por 2 mudanças. Segundo o relator, o senador Marcelo Castro, os senadores querem derrubar a proibição à publicação de pesquisas eleitorais às vésperas das eleições e também proibir campanhas eleitorais em templos religiosos. E quem vai explicar para a gente o que é que isso significa é Patriota Júnior. Patriota, bom dia, seja bem-vindo. Se aprovada a medida, já vale para esse ano? Oi, Laís, bom dia para você, muito bom dia para quem está com a gente no Jornal da Cidade. Tem um prazo, né, conforme as regras aí determinadas pela Justiça Eleitoral. A gente vai entender um pouquinho melhor agora aqui com o Marcílio Kumaru, que é advogado eleitoral. Em 2022, né, essa questão das pesquisas eleitorais, são vários institutos com várias metodologias, gerou muitas polêmicas, né, a mesma questão com as campanhas, né, levadas para dentro dos templos religiosos, e os senadores vão discutir isso. Esse projeto está no Senado e pode passar por essas modificações, como você mencionou aí no início. Marcílio, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Caso essas mudanças sejam aprovadas no Senado, já vai valer para as eleições municipais deste ano ou não? Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, Laís, aí no estúdio. Não, esse Código Eleitoral, que na verdade nós temos um Código de 65, as reformas eleitorais que estavam previstas para essas eleições não foram aprovadas a tempo, porque o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, entendeu de, no lugar de fazer reformas, embora eu penso diferente, eu acho que cada ano, a cada eleição a gente realmente deve atualizar a nossa legislação, ele entendeu para dar mais celeridade ao então falado Código Eleitoral, né? A gente faz tempo que está sobre um código muito antigo, né, de 65, que vem sofrendo, como já falei, atualizações. O que ocorre é que o senador Marcelo Castro ele está levando a Comissão de Justiça do Senado a situação, algumas situações que serão novas, caso passe na Comissão de Constituição e Justiça, passe pelo Senado, acredito que vai voltar para a Câmara dos Deputados, isso só vai vigorar a partir das próximas eleições, não mais nessa, porque nós somos regidos pelo princípio da não surpresa. Então, cada processo eleitoral tem que ter um ano antes de aprovação para que todo mundo entre no jogo sabendo quais são as regras do jogo. Dessa forma, algumas questões estão sendo debatidas que estão tendo mais evidência na imprensa, que é o chamado abuso de poder religioso, ou seja, usar os templos religiosos para fazer comício, pedir votos para candidatos. Talvez o assunto que mais esteja em comentários, assim, sejam mais falados nesse instante, é a questão do processo de reeleição, né? São 3 projetos que estão com muita força do fim da reeleição, só que há um debate muito grande. O fim da reeleição, o próximo mandatário teria 5, 6 anos de mandato para que coincidisse. Será que o Brasil está preparado para uma eleição única? Você tem um debate nacional de deputado, presidente, senador, prefeito, vereador, governador, deputados estaduais. Tudo isso numa eleição só, como é que vai ficar o debate? O debate vai ficar somente nacional e as eleições vão passar de forma sem um debate local? Não sei se nós estamos tendo essa maturidade para lidar com essa situação. O processo eleitoral é caro, de fato, mas ele é árduo a cada 2 anos. O fim da reeleição, como colocado, é de fato um assunto de maior evidência hoje no debate no Senado. Marcílio, hoje o que é que diz a lei eleitoral com relação a essa questão de campanha? A gente está sem o áudio, né? A gente perdeu a conexão do áudio. Patriota, reconecta aí para a gente ver se a gente consegue ouvir a explicação do Marcílio novamente sobre essa última pergunta. Tá nos ouvindo, Patriota? Voltou, Laís? Voltou, agora. Pronto, voltamos. Só refazendo a última pergunta. O que é que diz a lei eleitoral com relação às campanhas, né? Levar, por exemplo, comícios para dentro dos templos religiosos?
Hoje em dia, o processo eleitoral, em termos de abuso do poder religioso, ele é silencioso quanto a isso, né? A legislação é omissa, não fala dessa situação. Por isso, se pretende inserir no Código Eleitoral. O abuso de poder religioso é se prevalecer daquela condição de líder religioso para utilizar o templo religioso para fazer campanha política, né? Muitos parlamentares não entendem isso, que isso é saudável para o processo político. É como você fazer política em ambientes policiais. Então, ali não é um ambiente político, embora as pessoas individualmente possam se manifestar. Isso é livre, isso tem que continuar sendo livre, mas de uma forma de influenciar o eleitor, há lugares que tá nesse debate, né? Nesse caso, são os templos religiosos que têm a capacidade de aglomerar pessoas para outra finalidade. Vai fazer, talvez, trazer algo que seja relacionado, quem é gestor público, fazer um comício dentro de uma escola, se prevalecer da condição de gestor público para pegar uma escola, aproveitar o público e fazer que sair. Hoje isso é regulamentado, isso é ilegal, que é o uso de bens públicos. Então esse debate vai ser travado agora no Senado, depois na Câmara, e aí virá o Código Eleitoral com essas alterações. Inclusive, como você colocou também, sobre relação a pesquisas eleitorais, de proibir pesquisas à véspera do processo eleitoral. É muito triste com relação à pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral, ultimamente, quem trabalha com jornalismo político, percebe que são pesquisas com muito mais força de influenciar do que, de fato, demonstrar resultados. Então, eu, particularmente, acho que 15 dias antes deveriam ser proibidas as pesquisas eleitorais, mas o projeto prevê somente a paralisação no sábado, na véspera das eleições. Faltam, de fato, Marcílio, critérios relacionados às pesquisas eleitorais. A gente sabe que existem, né, vários institutos, né, de pesquisas atualmente, cada um com uma metodologia diferente. Faltam realmente critérios que amarrem melhor essas pesquisas que os institutos fazem? Falta. Houve já uma pequena evolução, né? As pesquisas eleitorais vão ter que dizer quais são suas fontes, agora já deveriam dizer, a Justiça Eleitoral agora vão ter que demonstrar. Acredito que todas essas informações, quem paga a pesquisa eleitoral, quem contratou, os valores deveriam estar demonstradas na medida que as pesquisas são divulgadas. As pesquisas eleitorais, em tese, elas têm uma finalidade de demonstrar ao eleitor uma realidade, ela dá transparência. E, em tese, elas não teriam problema. Só que quem trabalha com direito eleitoral sabe que, nos últimos anos, elas estão sendo utilizadas de forma distorcidas. A gente vê empresas de manutenção de computadores do interior, de um estado distante do nosso, de repente vem fazer uma pesquisa na nossa cidade, que não tem sentido. Simplesmente o intuito é, claro, sendo bem transparente com o ouvinte da Rádio Cidade, muitas vezes de manipular a opinião pública, de induzir o eleitor, de pegar o voto útil. E pesquisas eleitorais são caras, né? Se elas forem feitas de forma correta, elas são saudáveis ao processo democrático, mas do jeito que hoje se mostram, a realidade que se mostra das pesquisas eleitorais, eu acho que elas não têm dado uma contribuição propositiva ao nosso processo eleitoral. Perfeito, obrigado pelas informações, Marcílio Kumaru, advogado eleitoral. Nós vamos seguir acompanhando, né, Laís, esse debate aí no Senado com relação a essas mudanças, mas como o Marcílio trouxe aqui para a gente, né, caso sejam aprovadas, entram em vigor somente para as eleições de 2026. Eu volto com você. Pois é, muita coisa ainda vai passar por debaixo dessa ponte e claro que você acompanha todas as mudanças para o calendário eleitoral agora aqui na Rádio Cidade, tá bom?